Olá pessoal, esse é o sétimo exercício da lista repetição enquanto. Diz o seguinte: faça um programa que receba a idade de 15 pessoas e que calcule e mostre a quantidade de pessoas em cada faixa etária. Então, o que acontece? Tem uma tabela que define 5 faixas, certo? E as idades que estão em cada faixa. Então, quando ele pede para a gente calcular a quantidade, são na verdade contadores. Nós vamos ter que contar quantas pessoas que digitaram suas idades. Tem idade até 15 anos, depois de 16 a 30, 31 a 45, 46 a 60 e acima de 61. Em seguida, ele pede a percentagem de pessoas em cada uma das faixas etárias com relação ao total de pessoas de acordo com a tabela abaixo. Então, além de eu calcular a quantidade de pessoas em cada faixa etária, eu ainda tenho que calcular depois o percentual que isso representa do total de 15 pessoas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um laço de repetição que repita 15 vezes. Por quê? Porque ele fala que nas entradas a gente vai ler a idade de 15 pessoas. Então, eu preciso repetir 15 vezes isso. Baseado nos primeiros exercícios, a gente pode usar aquela estrutura básica, que é criar uma variável para contar. Então, conta igual a zero. Enquanto conta for menor que 15, eu posso imprimir a informação. Podemos até já aproveitar aqui e colocar aqui, ó, pessoa, vírgula, conta mais um. E aí, em seguida, nós colocamos o incremento, nós incrementamos a variável conta. Então, conta igual a conta mais 1. Se nós executarmos esse código, você vai observar que ele fez lá de 1 até 15, repetiu 15 vezes. E agora o que acontece? Na sequência, a gente pode pedir a idade dessa pessoa, de cada uma delas, no caso, né? Então, digite a idade. E aí a gente coloca idade igual a int input. Então agora se nós executarmos um programa, para cada pessoa ele vai solicitar a idade até chegar na 15ª pessoa. Perfeito. Então agora a gente precisa descobrir para cada pessoa em que faixa etária que ela cai, certo? Para daí a gente poder contar quantas pessoas estão em cada faixa etária e ainda calcular os percentuais, certo? Então, o que acontece? Como eu vou perdendo a idade da pessoa anterior sempre que eu leio uma próxima, antes de eu terminar meu laço de repetição, eu vou ter que enquadrar ela em uma dessas faixas. Então, a primeira faixa é quando a idade é menor ou igual a 15. Certo? Eu posso colocar um print aqui. Faixa 1. Se a pessoa não está na primeira faixa, ela pode estar na segunda. Então, se a idade for maior ou igual a 16 e a idade for menor ou igual a 30, então, print faixa 2. Se ela ainda não está nessas duas faixas, ela pode estar numa próxima que é idade maior ou igual a 31 and idade menor ou igual a 45. Então, print faixa 3. Se ela ainda não está em nenhuma dessas, ela ainda pode estar na faixa da idade maior ou igual a 46 e menor que 60 anos. Que seria faixa 4. E por último, se ele não está nem na faixa 4, ela está obrigatoriamente na última faixa, que é acima de 61 anos, que é a faixa 5.
certo? Então, com isso, a gente consegue classificar cada uma das pessoas em uma das faixas e o computador só vai executar uma dessas instruções print, porque está uma encadeada dentro da outra, certo? Bom, então como eu quero saber quantas pessoas tem em cada faixa, eu preciso criar contadores. E eu preciso criar um contador para cada faixa, porque eu não sei quantas pessoas vão estar em cada faixa. Eu sou obrigado a contar, toda vez que eu identificar, eu conto. Então, para resolver isso, eu vou criar algumas variáveis. Então, quantidade da faixa 1, quantidade da faixa 2, quantidade da faixa 3, quantidade da faixa 4 e quantidade da faixa 5. Tudo bem? E o que acontece? Agora, basta que toda vez que eu entrar em um dos prints, eu acrescente 1 na variável correspondente. Então, aqui vai ser quantidade da faixa 1 é igual a quantidade da faixa 1 mais 1, quer dizer, eu identifiquei uma pessoa na primeira faixa, eu conto 1 nesta variável, somo mais 1. Se caiu na faixa 2, eu uso a variável quantidade da faixa 2, mais 1. Se caiu na faixa 3, utiliza outra variável, que é a quantidade da faixa 3, é igual a quantidade da faixa 3 mais 1. Se caiu na faixa 4, quantidade da faixa 4 é igual a quantidade da faixa 4 mais 1. E por último, se caiu na última faixa, quantidade da faixa 5 é igual a quantidade da faixa 5 mais 1. Com isso, eu já posso mostrar as quantidades por faixa. Então, eu não vou fazer isso dentro do laço de repetição. Observa que eu volto para o primeiro nível de indentação, certo? E aqui eu vou colocar print quantidade faixa 1, vírgula, quantidade faixa 1. E assim sucessivamente eu posso repetir esse código só alterando o nome da variável e o indicador do label do texto do print. Faixa 3, faixa 4 e faixa 5, certo? Ok, isso resolve a primeira questão. A segunda questão, ele quer saber qual que é o percentual, certo? Então, o percentual é uma regra de 3 que vai ser calculada em relação a quantidade de cada faixa, certo? E o valor, o número total de pessoas, que são 15 pessoas, certo? Então, se a gente fosse montar aqui um rascunho da regra de 3, a nossa regra de 3 fica da seguinte maneira, certo? 15 pessoas, que é o total de pessoas que eu tenho, está para 100%, certo? A quantidade na faixa 1, e depois eu vou substituir isso por quantidade na faixa 2, quantidade na faixa 3, assim por diante, está para o nosso x, que é a variável que eu quero calcular. Então, o nosso cálculo vai ficar x é igual a quantidade vezes 100 dividido por 15, beleza? Então, eu posso já fazer o cálculo aqui. O percentual da faixa 1 é igual a quantidade da faixa 1 vezes 100, tudo isso dividido por 15. Inclusive, eu posso aproveitar e fazer esse cálculo antes de mostrar o primeiro valor. Por quê? Porque eu posso aproveitar o print. Eu posso aproveitar o print da seguinte maneira. Eu calculo o percentual e aí eu coloco vírgula com percentual de, e aí fica uma saída muito mais organizada. Então tá aqui, eu mostro da primeira faixa. E agora sim, é só repetir esse cálculo para para todas as demais faixas. Então, a faixa 2, a faixa 3, a faixa 4 e a faixa 5. E da mesma forma, eu vou agora modificar a saída
para colocar todos os percentuais conforme nós calculamos. Então agora na hora de executar esse programa, então ele vai começar ali, né? Digite a idade, vou colocar, sei lá, 15, 20, 60, 80, 37, 44, chutando alguns números aqui. 37. Então ele vai mostrar aqui. Nós temos 3 pessoas na primeira faixa, que equivale a 20%. 2 pessoas na segunda faixa, 13%. 4 pessoas na terceira faixa, 2 pessoas na quarta faixa e 4 pessoas na quinta faixa.